Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Estamos reunidos para mais um culto online e hoje eu quero trazer um tema para você muito especial, um tema que tem falado ao meu coração nos últimos dias, e esse tema é: não faça tempestade em copo d'água. Você já viu uma tempestade? Você já esteve em uma tempestade? Imagina, eu acho esse provérbio tão engraçado, esse dito popular. Já pensou uma tempestade, uma chuva muito forte num copo d'água? Eu acho muito engraçado esse título, não é? Mas apesar do título ser engraçado, o tema é um tema muito sério e é um tema para abençoar a sua vida, um tema para abençoar a vida da sua família. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, 1 Coríntios, capítulo de número 13, os versos 4 a 7, 1 Coríntios, capítulo de número 13, os versículos 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Texto muito conhecido nosso, né? Um texto amplamente utilizado em casamentos, mas é um texto que fala do amor. Mas eu quero começar para você perguntando: você já viu uma tempestade? Você já esteve numa tempestade? Já viveu alguma experiência dentro de uma tempestade? Se você é minha ovelha e está caminhando comigo aí há mais de 9 anos, né, 9 para 10 anos, você deve se lembrar do dia do meu casamento. O dia do meu casamento, eu acho que nós vivemos uma das maiores tempestades que eu já vi na minha vida. Né? Foi o tempo de nós entrarmos no templo e caiu um pé d'água sem tamanho. A chuva estragou o templo, a chuva estragou vários materiais que nós tínhamos de decoração para o casamento, para tirarmos fotos juntos com os padrinhos e com os convidados. Era tipo uma espécie de cabana de vidro e a tempestade jogou aquilo tudo no chão. Imagina, quebrou todos os vidros, destruiu os enfeites, começou a querer chover dentro da igreja. Foi uma coisa de maluco. O fim do mundo em chuva, um novo dilúvio, né? E foi uma das maiores tempestades que eu já vi na minha vida e ela ocorreu bem na hora do meu casamento. Um outro episódio que eu me lembro de tempestade, eu era criança ainda, devia ter aí em torno de uns 11 ou 12 anos, e eu me lembro que eu estava na igreja, nós estávamos numa aula de música, e começou uma tempestade sem tamanho, e só tinha um adulto no meio de nós, e o adulto era aquele que devia trazer tranquilidade. Eu lembro que as outras crianças na igreja estavam chorando muito, relâmpago. A igreja ela tinha uma árvorezinha na frente da igreja e a tempestade arrancou aquela árvore. E aquele único adulto que estava ali, que devia trazer paz ao nosso coração, reuniu todas as crianças e ao invés de fazer uma oração ou nos motivar ou nos tranquilizar, aquele adulto disse: nós vamos todos morrer, crianças! E foi uma coisa de doido, né? Eu tenho essas duas experiências aí com tempestades que, quando eu me lembro, dá para rir e dá para chorar. E a tempestade ela é uma das maiores tormentas da natureza, uma das maiores forças da natureza. A tempestade ela une água, chuva, muito vento, em quantidades enormes, e a tempestade ela vem e destrói tudo que tem pela frente. Por isso, quando alguém está muito nervoso, quando alguém
explode com alguma coisa, nós costumamos dizer assim, às vezes, principalmente quando alguém explode por uma coisa muito pequena, não é? Uma coisa muito pequena faz a pessoa explodir, aí nós dizemos assim, não faça uma tempestade num copo d'água. E tempestades em copo d'água destroem a vida familiar. Quantas e quantas tempestades em copo d'água acontecem dentro de nossas casas e realmente abalam as estruturas das nossas famílias. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, olha, não exagere, não brigue por coisa boba. Nós estamos em quarentena, nós estamos aí dentro dessa campanha Fique em casa, e eu ouvia de um professor esses dias, ele trabalha, né, na vara criminal em uma outra cidade, de que na primeira noite de quarentena, ele que tem uma média aí de mais ou menos umas 3 denúncias por noite de violência doméstica, teve 11 numa noite só. Brigas de todos os tipos, porque as pessoas estão confinadas dentro de casa juntas e não estão sabendo lidar com isso. Então a nossa reflexão de hoje é especialmente para nós pensarmos nisso. Olha, nós estamos presos dentro de nossas casas. O que nós podemos fazer para o clima dentro de nossas casas ficar um clima melhor? Não podemos promover tempestades em copo d'água. Não podemos brigar por coisas pequenas. A grande verdade é que mesmo numa quarentena, a vida ela tem sido tão estressante que às vezes nós não aguentamos as pressões do dia a dia e nós explodimos até mesmo com aqueles que nós mais amamos. Então a palavra que o pastor está trazendo para você aqui hoje não é que você vai brigar com alguém ou vai explodir com alguém, vai fazer uma tempestade no copo d'água com alguém porque você não ama esse alguém. Muito pelo contrário. Nós precisamos tomar algumas medidas de prevenção para nós não nos desentendermos com aqueles que nós mais amamos e que agora estamos confinados juntos dentro de nossas casas. As pressões do dia a dia muitas vezes nos faz explodirmos com aqueles que nós amamos. Às vezes nós perdemos a paciência com quem não merece. Às vezes nós nos tornamos intolerantes, nós nos tornamos mal-humorados, rabugentos, reclamões, murmuradores. Ou por outro lado também, algumas vezes nós é quem somos tratados mal, não é? As pessoas explodem com a gente, ou são rabugentas com a gente, ou murmuram sobre a gente ou com a gente. Isso pode trazer alguns problemas muito sérios, sobre nossas famílias e podem até mesmo acabar destruindo algumas famílias. Algumas pesquisas sociais que têm sido feitas, algumas pesquisas principalmente aí na área também do direito familiar que têm sido feitas nesses dias têm apontado para isso. Viver em família é muito bom, estar em casa é muito bom, mas dentro de uma quarentena que já está esticando aí para mais de um mês, estamos aí indo para quase um mês e meio, algumas tempestades em copo d'água começam a ameaçar a saúde de nossas famílias. Por isso, nós precisamos de um equilíbrio espiritual e emocional muito grande nesses dias que nós estamos vivendo. Não faça em sua casa, não faça com a sua família tempestades em copo d'água. Mas pastor, o que eu preciso fazer? Ou melhor, o que eu preciso para eu não fazer tempestades em copo d'água? Como que eu posso resistir? Em primeiro lugar, eu quero fazer um apanhado agora um pouquinho das últimas devocionais que nós vimos nessa semana, não é? Você vai identificar algumas coisinhas que eu falei com você nessa semana no momento da palavra, nessa devocional que você recebe todo dia de manhã. Mas em primeiro lugar, para que você não provoque tempestades em copo d'água aí dentro da sua casa, não se deixe abater pelos chatos.
Lembra que eu perguntei para você na devocional dessa semana? Você mora com algum chato? E olha, todos nós conhecemos alguém chato, não é verdade? E se você não conhece nenhum chato, para um bom entendedor, meia palavra basta, não é? Mas não se deixe abater pelos chatos. O chato é aquele que critica tudo, é aquele que tudo tá ruim para ele, não é? E se você tá aí dentro de casa com alguém que está promovendo a sua chatice, deve ser uma situação muito difícil, né? Tudo que você faz não agrada, tudo que você diz a pessoa retruca, e realmente a gente não pode se deixar abater pelos chatos. Os chatos, eles estão em todos os lugares. A minha família deve ter chato, a sua família deve ter chato, eu posso ser um chato, você pode ser um chato, a gente não sabe, não é? Mas a grande questão é que os chatos, eles nos aborrecem, eles nos abatem muitas vezes. E nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo juntos, dentro da mesma casa, confinados, sem poder ir para a rua, sem poder dar uma extravasada, sem poder espairecer a nossa mente, parece que os chatos, eles ficam mais poderosos na sua chatice. E a gente precisa aprender a lidar com eles. O chato é aquele que é implicante, que implica com você o tempo todo. O chato é aquele que não perde o tempo dele, né? O chato, ele perde o tempo dos outros, ele perde o seu tempo. O chato, ele é alimentado pela atenção que é dada para ele. Então, olha, não se deixe abater pelo chato. E eu quero lançar um desafio para você nessa palavra de hoje. Ame o chato. Ame o chato. Pastor, mas isso é difícil. É difícil, mas ame o chato. Ore pelo chato. Não perca a linha com o chato. Não perca, presta atenção que agora é sério, não é? Brincadeiras à parte, não perca a sua santidade por causa dos chatos. O chato é aquele que te chateia, faz coisas que te aborrecem, mas nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas. Não faça tempestade em copo d'água quando o chato começar a te chatear. Cumpra isso que nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13. Pratique amor. Segundo, para você não praticar tempestade em copo d'água, estou molhando todo o meu esboço aqui, você não consegue ver, né, o meu estúdio aqui da sua tela, mas estou molhando o meu esboço. Seja menos exigente. Seja menos exigente. Nós vivemos dias onde exigem muito de nós, nós falamos sobre isso também em alguma das devocionais dessa semana. E parece que quanto mais o mundo exige de nós, nós também nos tornamos mais exigentes com as pessoas, mais exigentes com as coisas, e nós acabamos também nos tornando muito pesados para esse mundo. Quanto mais exigente nós somos com tudo, mais pesado nós também nos tornamos para as pessoas. Imagine alguém convivendo com alguém absurdamente exigente. Imagine a gente nesses dias de quarentena irritando as pessoas ou sendo um peso para as pessoas por causa de um alto índice nosso de exigência, onde nada está bom. Há maridos que são exigentes demais com suas esposas, há esposas que são exigentes demais com seus maridos, há pais que são exigentes demais com os seus filhos, há filhos que são exigentes demais com os seus pais, e aí a coisa uma hora, o trem sai dos trilhos, a tempestade começa em um copo d'água e a destruição dentro de casa, ela começa. Acaba a harmonia, acaba a paz, acaba a santidade, porque somos tão exigentes que nos tornamos pesados para aqueles que nós amamos e para aqueles que nos amam também. Tanta exigência tem gerado gente mais e mais estressada. Cada dia o estresse está mais forte, porque nós temos sido exigentes demais com tudo e com todos que nos rodeiam. Eu me lembro de ter visto um tempo atrás uma formatura
E normalmente numa formatura de faculdade a família faz uma placa, né, para o seu familiar: parabéns, nós te amamos, você é o nosso orgulho. E nessa placa, a família fez uma placa, né, para a menina que estava se formando, para a filha daquela família, e a placa dizia assim: você não fez mais do que a sua obrigação. O cúmulo da exigência, não é? O cúmulo da exigência. Às vezes nós fazemos de tudo para agradar e não conseguimos agradar. Às vezes as pessoas fazem de tudo para nos agradar e não conseguem nos agradar. E isso tem adoecido famílias. Isso tem adoentado famílias. Até que chega um momento em que as pessoas explodem, e às vezes explodem por besteiras e promovem verdadeiras tempestades em copo d'água. Muita gente tem saído magoada nessa história de ser muito exigente. Terceiro, o que eu posso fazer para não promover tempestade em copo d'água na minha casa, na minha família, no meio dessa quarentena? Pastor, eu não aguento mais, a gente está ficando doido aqui dentro de casa. Nossa casa está parecendo um hospício. Você acha que é só a minha, só a sua, só a minha família, só a sua? A de todo mundo, está todo mundo desesperado dentro de casa. Seja otimista nos dias maus. Você já deve ter ouvido falar da lei de Murphy, né? A lei de Murphy é aquela lei que diz assim, que se uma coisa possui uma pequena possibilidade de dar errado, ela vai dar errado. Vai dar errado de qualquer jeito. Se em 1 bilhão de probabilidade existe 0,1% de dar errado, vai dar errado. Essa é a lei de Murphy. Dias maus existirão sempre, meus irmãos. Não é só porque nós estamos em quarentena que os dias maus estão existindo. Não, eles sempre existiram e sempre existirão. E uma hora eles vão embora, mas enquanto nós estivermos vivendo o dia mau, nós precisamos de uma coisa: ser otimistas. Não deixe essa quarentena roubar o seu otimismo, não deixe os tempos difíceis roubarem o seu otimismo. Esse é o momento em que nós mais precisamos ser otimistas, acreditar que as coisas vão dar certo, acreditar que nós vamos vencer, acreditar que a nossa família vai ficar mais forte. A palavra de Deus nos diz lá em Salmo, capítulo 30, versículo de número 5, na parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Precisamos ser mais otimistas, porque a falta de otimismo gera gente amarga, e ninguém gosta de coisa amarga. Você gosta de comer coisa amarga? Não é? Eu me lembro que quando eu era pequenininho, e aí eu digo muito pequenininho mesmo, meu primo, tem um primo, a gente sempre conta essa história, né? A gente sempre brinca com isso. Eu era o primo menor de todos, ele pegava o boldo e jogava dentro da minha boca e falava: você vai comer comidinha. E jogava boldo e fazia eu mastigar o boldo, e era horrível, não é? Ninguém gosta de boldo. Ninguém gosta de coisas amargas. A falta de otimismo vai transformar você, a sua casa, a sua família em uma pessoa amarga. E gente amarga promove tempestades por coisa pouca, tempestades por besteiras. Então não seja alguém amargo, porque você estará colocando a vida da sua família em risco e em perigo. Seja alguém otimista. Eu me lembro da história de um homem, e esse homem trabalhava para um rei. E ele cuidava dos animais do rei. E esse homem ele tinha cometido algum deslize, e o rei condenou esse homem à morte. E esse homem ele disse assim: majestade, o senhor me matará, o senhor vai me levar ao enforcamento em praça pública, não faça isso. Eu estou quase fazendo o seu cavalo falar. O senhor vai ser o único rei do mundo que tem um cavalo falante. Me dê pelo menos mais 3 anos. 3 anos de vida. E eu juro pela minha vida, eu juro pela vossa vida, que eu faço o seu cavalo falar. E aquele rei foi tomado por uma vaidade muito grande. Já pensou? Ser o único rei do mundo que tem um cavalo falante? Que absurdo, né? Claro que isso é impossível. Mas o rei aceitou e deu mais 3 anos de vida
para aquele homem para que ele pudesse fazer o cavalo do rei falar. E quando o rei foi embora, um outro empregado disse para aquele homem, disse, olha, você é louco, você está maluco, fazer um cavalo falar é impossível. E daqui 3 anos, você ganhou 3 anos de vida. Mas o rei não vai te enforcar. Ele vai te matar de uma forma muito cruel para compensar esses 3 anos. E aí o homem respondeu, ele disse, você é bobo. Em 3 anos, tanta coisa pode acontecer. Em 3 anos, um outro reino pode vir aqui invadir esse reino e me levar embora. Pode levar o rei embora. Em 3 anos, o rei pode ficar doente e morrer. 3 anos, é isso que eu preciso. Isso é otimismo. Otimismo. Aquele homem estava passando tempos difíceis, com a sua vida ameaçada, mas ele era alguém que não perdeu o seu otimismo. E talvez ele ganhou mais 3 anos de vida, talvez ele ganhou uma vida inteira pela frente, nós não sabemos. Se você tem Deus, não tem porquê você não ser alguém otimista. Otimismo é fé na prática. Você deve lembrar daquela velha música, né, que dizia assim, quando a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em último lugar, para que você não pratique tempestades em copo d'água, na sua casa, na sua vida, na vida da sua família, no meio dessa quarentena. O cerne da nossa reflexão de hoje, pratique amor. É o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 4 ao 7. Pratique amor. Pratique amor na sua casa. Pratique amor pelo chato. Pratique amor pelo rabugento. Pratique amor por aquele que pratica amor. Devolva amor com amor. Enfim, pratique amor na sua casa, na sua família. E a minha pergunta para você aqui hoje, você tem praticado amor na sua casa? No meio dessa quarentena, eu fico muito triste ao ouvir uma coisa dessa. Que no primeiro dia de quarentena, uma vara criminal que tem uma média de 3 denúncias por noite de violência doméstica, passa a ter 11, porque as pessoas estão dentro da mesma casa. Isso significa que as pessoas, a família, ela está tão desestruturada que as pessoas não têm suportado ficar dentro da mesma casa. E quando são obrigadas a isso, tempestades em copo d'água acontecem. E isso não é o propósito de Deus para as nossas famílias, para as nossas casas. Tem faltado amor, tem faltado a prática do amor, do marido pela esposa, esposa pelo marido, os pais pelos filhos, filhos pelos pais, genro pela sogra, sogra pelo genro, tio pelo sobrinho, sobrinho pelo tio, netos pelo avô, avô pelos netos. E aqui nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 13, nós estamos diante da receita do sucesso para uma vida bem equilibrada em família. Eu pergunto para você, já concluindo, você já fez algum tipo de comida, um bolo, por exemplo, seguindo uma receita? Talvez você nunca tenha cozinhado na sua vida, ou talvez já. Você fez um bolo, você fez, não sei, um outro alimento gostoso, e você seguiu uma receita. E talvez você nunca tivesse cozinhado antes, mas você seguiu aquela receita tão à risca que a comida ela ficou pronta, ficou boa e ficou saborosa. Sabe por quê? Porque você seguiu a receita. 1 Coríntios, capítulo 13, os versos 4 a 7 nos trazem uma receita para não praticarmos tempestade em copo d'água, mas para termos harmonia dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O amor é paciente, paciência, é bondoso, é bondade. O amor não é ciumento, esquece o ciúme. Não é presunçoso, isso aí significa arrogância. Não é orgulhoso, arrogância.
nem grosseiro, estupidez, tempestade. Não exige que as coisas sejam à sua maneira, caprichosos. Não é irritável nem rancoroso, gente rabugenta. Não se alegra com a injustiça. Quantas injustiças praticamos dentro da nossa casa? Mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Ou seja, quando uma família pratica amor, ela se torna mais forte. Nunca perde a fé. Deus, ele é o centro de tudo. É Deus quem fortalece a nossa família. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Amém? Não permita que tempestades em copo d'água, que pequenas coisas promovam grandes brigas dentro da sua casa, dentro da sua família, nesse tempo que nós temos vivido, em que nós estamos sendo obrigados a ficarmos um pouquinho mais próximos, né? Um pouquinho mais perto, debaixo do mesmo teto. Parece que para muitas pessoas isso tem sido uma maldição, mas isso precisa ser uma bênção para mim e para você. Numa sociedade, em tempos onde as pessoas, quando terminam seu dia de trabalho, ficam tristes porque precisam voltar para casa, nós precisamos estar alegres porque nós estamos debaixo do mesmo teto, com pessoas que nós amamos, pacientemente amando-nos uns aos outros, como Cristo nos ordenou, nos ensinou e nos amou. Que Deus esteja abençoando de uma forma tremenda a sua família e que a paz de Cristo, a paz de Deus que excede todo entendimento, esteja guardando a sua casa e a sua família nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Ouça esse louvor e após o louvor nós voltamos para a oração final. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do
Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa vida e da nossa família. Nessa quarentena que nós estamos vivendo, onde nós estamos, ó Pai, há um longo período dentro de nossas casas, mais juntos, mais próximos, ó Pai, que o Senhor não permita que pequenas coisas se tornem motivo de grandes brigas entre nós, que o Senhor mantenha a saúde, ó Pai, emocional e espiritual dentro de nossas casas, dentro de nossos lares. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos livre das tempestades em nossas casas, que as nossas famílias vivam, ó Pai, nesse tempo, o raiar do sol do Senhor, a harmonia que vem do Senhor, o amor que vem do Senhor, que nós possamos cada dia mais praticarmos amor para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, que o Senhor nos livre das tempestades em copo d'água nas nossas casas. E como palavra final, nós estamos pertinho dos 100 inscritos no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ah, pastor, mas tem que ter uma conta no YouTube. Faz lá, é rapidinho, não custa nada. Cria uma continha do Gmail, uma continha no YouTube, você já pode se inscrever no canal. Não gasta nem 2 minutos para isso. Se inscreva no canal, deixa o joinha para impulsionar a mensagem, deixe comentário e compartilhe com seus amigos. Com certeza todos nós conhecemos alguém que precisa, famílias que precisam dessa palavra que nós ouvimos aqui hoje. Uma palavra diferente, uma palavra mais descontraída, mas tire a seriedade das brincadeiras que foram faladas aqui. Muita coisa nós falamos em tom de brincadeira, mas é um assunto muito sério. Nessa quarentena que nós estamos vivendo, não deixe que a paz e a harmonia falte dentro da sua casa por causa de coisas pequenas. Não faça tempestades absurdamente grandes em copo d'água, né? Não brigue por coisas pequenas. Certamente o Senhor abençoará e dará paz a você e a sua família. Seja abençoado ou abençoada em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Teu Santo Espírito, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.